O senador Paulo Paim, que presida essa sessão, caros colegas senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, sociedade que nos acompanha nesta quarta-feira de cinzas, em que o Brasil vagarosamente começa a esquecer a folia de carnaval e entrar no debate da nossa realidade, como que vimos aqui problemas abordados nos pronunciamentos da senadora Vanessa, desculpa numa parte, mas antes a senadora Gleisi Hoffmann, sobre os problemas no seu estado, o senador Regufe, o senador Cássio, e agora ocupo a tribuna, saindo um pouco, mas mantendo o foco nas questões centrais vividas pelo nosso país, trazendo à tribuna o movimento que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil faz a cada quarta-feira de cinzas, no início da Quaresma, a campanha da fraternidade, que este ano, eu diria, serve como luva e, sobretudo, para reflexão, não só aos católicos, mas a todos cristãos de qualquer credo e a todas as pessoas de boa vontade. A vida em sociedade é o eixo do tema Fraternidade, Igreja e Sociedade. Lançada na manhã desta quarta-feira, na sede da CNBB aqui em Brasília, senador Paulo Paim, com o lema "Eu vim para servir", a mobilização, que começa hoje, quarta-feira de cinzas, após o período de carnaval, ocorre até domingo de Páscoa, que será no dia 5 de abril, reforçando a necessidade cada vez mais urgente de ações proativas em benefício das comunidades, seja na atuação política ou na simples convivência rotineira em família, com a vizinhança, com o bairro ou com a sua comunidade. A atuação social é indispensável para que as nossas instituições, sobretudo a primeira delas, que é a família, depois as instituições públicas, a nossa escola, o nosso trabalho, onde nós convivemos, estejam todos a serviço de todos. Aliás, o presidente regional da CNBB, o bispo de Novo Hamburgo, Dom Zeno Astenfeutel, declarou: a sociedade brasileira, infelizmente, está carente de justiça e de verdade. Basta olharmos a situação atual da política e da economia do país para constatarmos que, lamentavelmente, os problemas do brasileiro ainda são muitos e os desafios bastante numerosos e muito grandes. Para renovar a esperança, apesar de tantos episódios de corrupção e roubalheira e da má gestão dos recursos públicos na declaração deste prelado, é preciso, por isso, maior envolvimento social e protagonismo nas ações públicas, privadas e também políticas. Esse é o tom da campanha da fraternidade deste ano, muito ligada aos problemas reais da sociedade brasileira. É uma oportunidade, portanto, de avaliar o Brasil que temos e repensar o país que queremos para cada um de nós, para nossas famílias, para nossos filhos, para nossos netos, para nossos amigos, para nossos colegas. Pergunto por isso: como ter mais justiça, caros senadores e senadoras,
quando milhões de brasileiros que trabalham aproximadamente 4 meses por ano só para pagar impostos e não têm sequer o retorno do dinheiro que gasta para o serviço público em saúde, em segurança, em educação, em transportes. Ainda estão sobrecarregados esses contribuintes com os elevados custos agora dos combustíveis, da água e da energia elétrica. Como ter uma sociedade mais justa sabendo que uma empresa tão importante, com 800 mil empregados, como é o caso da Petrobras, emprega mais de 86 mil empregados, 86 mil empregados de empregos diretos, está afundada numa gravíssima denúncia de corrupção, com graves danos não só ao setor de energia, no caso petroquímico, mas também agora afetando o reajuste dos preços dos próprios combustíveis. Como é possível ter tranquilidade quando muitos trabalhadores, ex-funcionários e funcionários da estatal se perguntam se eles terão segurança que o fundo de pensão Petros esteja bem administrado, não tenha interferência política, como tantos já aconteceram, ou os acionistas minoritários, também trabalhadores, que usaram as suas poupanças do fundo de garantia para aplicar nas ações da Petrobras e agora viram esses valores diminuírem ao ponto de ficarem numa perda quase total daquele investimento, daquela poupança. Poupança feita ao longo da vida desses trabalhadores. Como é possível ter tranquilidade quando muitos trabalhadores e ex-funcionários do setor aéreo brasileiro, que contribuíram para o fundo Aeros, que entrou em falência, demoraram mais de 8 anos para receber seus benefícios previdenciários? E isso só aconteceu pela ação da Justiça, senador Paulo Paim. Vossa Excelência, aqui está o senador Álvaro Dias, lá na Câmara, o deputado Rubem Bueno, juntos estivemos acompanhando, trabalhando no Supremo Tribunal Federal, cobrando da ministra Carmen Lúcia, que, aliás, foi autora, e Vossa Excelência estava lá, senador Paim, acompanhando, nós acompanhamos aquele voto primoroso, senador Paim, uma das peças jurídicas mais bem fundamentadas para assegurar o direito dos servidores em relação à aposentadoria decorrente da contribuição do Aeros. Só agora receberam o dinheiro, uma parcela, uma parte dele, pela ação da Justiça. Pergunto também como ter justiça e verdade quando a correção da tabela do imposto de renda foi tão tocada aqui agora há pouco pelos senadores que me antecederam em valores abaixo da inflação. Será que os brasileiros ou os contribuintes merecem pagar mais impostos sem ter também um retorno do que fazem a receita da União? Não só pessoas físicas, mas também aqueles trabalhadores que estão vinculados ao seu emprego e que, da mesma forma, contribuem. Vale lembrar que o imposto de renda, cuja defasagem na correção da tabela alcança 65%, conforme dados do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Sindifisco, está até o momento sem reajustes compatíveis com a realidade dos preços no Brasil, como foi aqui abordado pelo senador Regufe. Em janeiro, a presidente Dilma vetou a MP 656, que previa uma correção de 6,5% nas faixas do imposto. O IPCA de 2014, Índice Oficial de Inflação, é bom que se diga, terminou o ano com elevação de 6,41%. Sou autora do PLS 2 de 2014, que corrige a tabela do imposto de renda pelo INPC, que é o índice que corrige o salário mínimo anualmente. Isso sem falar nas dificuldades de repasse de recursos para os estados e municípios,
e nos problemas educacionais que o Brasil precisa enfrentar. E a educação, senador Paim, a educação é, digamos, o valor fundamental que nos norteia, que nos indica o caminho do respeito, da civilidade, da boa convivência, de todos os procedimentos, das virtudes e dos princípios de valorização da vida. A educação. 9 em cada 10 municípios brasileiros, infelizmente, não atingiram o percentual mínimo de alunos com desempenho adequado em matemática no 9º ano do ensino fundamental, segundo os parâmetros ou os índices do movimento Todos pela Educação para 2013. De acordo com este movimento, só 10,8% dos municípios atingiram a meta intermediária calculada para que, em 2022, bicentenário da independência do Brasil, pelo menos 70% dos alunos tenham aprendizado adequado. Em português, esse percentual também foi baixo, foi de apenas 29,6% dos municípios. Desde 2011, menos municípios estão conseguindo cumprir as metas intermediárias em matemática e português. Em 2009, 83,7% dos municípios conseguiram cumprir a meta para o ano em português do fim do ensino fundamental e 42% das cidades atingiram a meta para a matemática. Não houve, infelizmente, melhorias nessa área. É preciso, portanto, pensar em políticas públicas específicas para os anos finais do ensino fundamental. A formação de professores e a definição de uma base nacional comum seriam questões-chave nesse caso. A definição de uma base ou de um currículo nacional comum, e espero que o ministro Cid Gomes, que está focado nessa questão, até porque é o ministério que está no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, com a responsabilidade de implementar a prioridade que ela definiu da tal pátria educadora. A expressão soa bonita, mas ela não pode apenas soar bonito, ela precisa ser materializada. A pátria educadora precisa sair do papel e se tornar realidade. Caso contrário, nós vamos continuar nos discursos lutando por mais educação, por mais igualdade, por mais inclusão, e isso na prática não acontece. É por todas essas questões que a campanha da fraternidade deste ano tem esse olhar atento à sociedade e se torna cada vez mais relevante, pois nos leva a refletir sobre o papel fundamental que cada um de nós, agentes públicos ou não, teremos que desempenhar neste ano desafiador.